Delegado, qual é o papel da Polícia Federal em relação ao passaporte e ao visto? Bom, papel da Polícia Federal a emissão do passaporte comum aos brasileiros, entre os diversos documentos de viagem que são emitidos pela Polícia Federal. Os vistos, eles são emitidos pelos países, pelos consulados e embaixadas dos países que as pessoas pretendem visitar ou conhecer. Muita gente confunde, acha que a Polícia Federal é que pode também emitir esse visto. Há uma confusão muito grande. Via de regra, nós somos buscados a conceder vistos para a entrada nos Estados Unidos, quando, na realidade, esses vistos são concedidos pelos consulados, os diversos consulados dos Estados Unidos no Brasil e pela própria embaixada. Há quantos tipos de passaporte? Bom, nós temos basicamente 2 tipos de passaporte. O passaporte comum, que é feito desde 2010 de uma forma eletrônica, e o passaporte emergencial, para casos excepcionalíssimos, que é confeccionado ainda na forma manual, nos padrões do passaporte anterior a 2010. No caso desse passaporte emergencial, você poderia citar aí algum exemplo, por exemplo, no caso para emitir esse tipo de passaporte? Entre as situações excepcionalíssimas para a emissão desse passaporte, são situações envolvendo saúde de pessoas que precisam ir ao exterior se submeter em caráter emergencial a um procedimento cirúrgico, experimental, por exemplo, que passam por situações de trabalho. As situações mais comuns que nós recebemos aqui são jogadores de futebol que são convocados para trabalhar em clubes no exterior e precisam se apresentar num prazo muito exíguo, e a gente emite esse passaporte na forma emergencial para que eles possam cumprir seus compromissos de trabalho. Existe a renovação do passaporte? Essa também é uma outra ideia um pouco equivocada. Na realidade, no Brasil não se faz renovação de passaporte, mas sim emissão de um novo passaporte. Se o seu passaporte está em vias de expirar, ou se ele teve o prazo de validade vencido, você vai requerer um novo passaporte. Todavia, é extremamente importante e é interessante alertar ao cidadão, aquele que vai requerer um passaporte e que já possui um passaporte anterior, que ele deve apresentar o seu passaporte anterior para fins de controle, sob pena de pagamento de taxa dobrada na emissão do novo passaporte. O maranhense, especificamente, que tiver interesse em obter um visto americano, deverá buscar a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília ou os consulados americanos em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Muito obrigada, delegado-chefe da Imigração da Polícia Federal, Luiz André Lima Almeida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando essas informações para a nossa sociedade, dizer que a Polícia Federal está à disposição e que é de nosso interesse sempre atender da melhor maneira possível. Obrigado.